Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos aprender a trabalhar com o controle Listbox em C Sharp, usando o Visual Studio. Bom, o controle Listbox é um controle que você utiliza, que você coloca nos seus programas para criar uma lista de itens, tá, que podem ser adicionados, selecionados ou retirados dessa lista, né, por meio de controles, de botões, etc. E para demonstrar o uso desse controle Listbox, eu vou utilizar esse programinha que você está vendo aqui na tela. Ele é bem simples. A gente tem o controle Listbox em si, que é esse cara aqui, né, já vou falar sobre ele, e alguns botões. Eu tenho um botão adicionar item, preencher lista automaticamente, limpar lista, remover selecionado, ler item da lista e classificar lista. Tá? Então eu vou utilizar esses botões comuns, tá? Você já sabe como trabalhar com eles. Também vou utilizar um text box para digitar um valor que vai ser adicionado ao list box quando eu pressionar o botão adicionar item. Tá? Então vou falar um pouquinho sobre o list box. List box você vai encontrar aqui na sua caixa de ferramentas, é esse controle. Tá? Mostra uma lista a partir da qual o usuário pode selecionar itens. Tá? Então, depois que você coloca o controle Listbox aqui no seu formulário, você pode selecionar e alterar suas propriedades. Ele tem várias propriedades, como todos os controles aqui disponíveis. Tá? No meu caso, eu alterei a propriedade name dele, eu dei um nome para esse controle, eu chamei de LST, abreviação de list, animais. Porque o meu intuito aqui é criar uma lista de animais, de nomes de animais, nesse controle, para mostrar o seu funcionamento. Ele tem aquelas propriedades comuns, né? Backcolor, cor de fundo, estilo da borda, tamanho, espessura da coluna, etc. Tem uma propriedade data source que é muito interessante, que permite puxar os dados que vão preencher essa lista de vários tipos de fontes de dados distintas, mas a gente não vai trabalhar com essa função, com essa propriedade nesse vídeo. Mais para frente a gente vai falar sobre acesso ao banco de dados e eu volto a falar em data source. Fonte, for color, para você alterar a cor da fonte, a cor da caixa. Tá? Existe uma propriedade chamada items, ou itens, tá? Que a gente pode utilizar para preencher os itens que vão aparecer na lista. Mas eu não vou preencher por aqui, eu vou utilizar um comando, né? Uma linha de comandos para fazer isso no meu código. E algumas outras propriedades aqui que a gente não vai trabalhar no caso, certo? Propriedade visible, se ela está sendo exibida ou não no momento. Bom, a única coisa que eu alterei aqui foi o nome. Dei o nome LST Animais e agora eu vou trabalhar com esse listbox. Primeiramente eu vou mostrar o programa em execução para você ver como é que ele funciona. Tá? Depois eu vou entrar em cada botão desses aqui e mostrar o código associado. Então eu vou clicar aqui em Start. O programinha foi inicializado. Tá? Ele é bem simples de usar. Tá? Eu vou digitar um item para adicionar o listbox. Veja que o listbox ele vem em branco, né? Tá vazio. Então eu clico aqui dentro na caixa de texto e escrevo o nome de um animal. Por exemplo, aranha. Adicionar item. Quando eu clico no botão adicionar item, a aranha é transferida daqui para a minha listbox. Certo? Se eu colocar um outro animal qualquer aqui, ele vai ser transferido para lá também. Por exemplo, orangotango. Adicionar item, ele é adicionado logo na sequência. Certo? Bem fácil de usar. Se eu quiser limpar a lista toda, é só clicar no botão limpar lista e ela é toda apagada. Além disso, eu também tenho o botão preencher lista automaticamente. Quando eu clico nesse botão, olha o que acontece. Automaticamente uma lista de itens é transferida para dentro do meu listbox. Tá? Essa lista está dentro de um array que é criado na hora que eu clico no botão. Daqui a pouco você vai ver o código dele. E quando eu tenho uma lista com vários itens, eu posso, por exemplo, escolher um deles para remover. Vamos supor que eu não queira mais nessa lista a lontra. Então eu seleciono, eu posso clicar em qualquer um aqui para selecionar. Seleciono a lontra, tá? E clico no botão remover selecionado. E aí a lontra sai da minha lista. Olha que interessante. Outra coisa interessante que eu posso fazer é colocar essa lista de itens em ordem alfabética. Tá? Eu posso classificar essa lista. Veja que ela não está em ordem alfabética. Então, não preciso selecionar nada, basta clicar no botão classificar lista e ela fica em ordem. Olha que interessante. E eu posso ler um item da lista. Tá? Eu posso clicar em um item qualquer, gato, por exemplo, clicar em ler item da lista e aí aparece aqui
o message box com item selecionado, gato. Ok? Selecionar onça, ler item, item selecionado, onça. E assim por diante. Assim, a gente consegue tomar uma ação, né, realizar uma ação de acordo com o item que foi selecionado dentro da lista. Tá? Vou limpar a lista. Limpou tudo. Tá? Preencher de novo. Vamos supor que eu não tenha selecionado nenhum item e clique no botão ler item da lista. Nesse caso, ele vai dizer, selecione o item da lista. Eu estou tentando ler uma lista e ler um item que não foi selecionado. Certo? Ok? Da mesma forma, se eu tentar adicionar um item sem digitar nada na minha caixa, digite um item para adicionar à lista. Isso aqui é importante fazer, né? Porque o usuário, geralmente, quando está trabalhando com um programa, ele às vezes comete erros. Né? E você tem que se precaver com relação a esses erros. Bom, agora você já viu o funcionamento geral do programa, vamos aprender a codificar essas ações aqui em listas. Vamos começar pelo botão adicionar item. Tá? Então eu vou dar um clique duplo nele. Está aqui, adicionar item. Então meu botãozinho btn adiciona, tá? Evento clique. E só tem uma linha basicamente de código aqui para adicionar o item. Tá? E mais algumas linhas aqui para a gente fazer a limpeza da caixa, na caixa de texto, colocar o foco nela, etc. Então funciona assim, eu coloquei tudo dentro de um if else para fazer uma verificação, uma espécie de validação da informação. E a primeira validação que eu faço é verificar se existe alguma coisa digitada na minha caixa, tá? Na caixa de texto, que se chama txt adiciona item. Eu usei esse método aqui, ó, is null or white space. Né? É nulo ou espaço em branco do objeto string. Tá? E eu passo como argumento para esse cara justamente o conteúdo da minha caixa de texto. Então, se esse conteúdo aqui, o text do meu controle txt adicionar item, for um valor nulo ou um espaço em branco, ele vai mostrar esse message box para mim. Digite um item para adicionar a lista, a caixa está vazia. Certo? Ele não tenta adicionar o item branco, porque isso vai gerar erro no programa. Se não, se tiver alguma coisa digitada na caixa, aí esse aqui é o código que vai enviar o valor para dentro do meu listbox. Meu listbox chama-se lstAnimais. Então eu vou chamar o método itens.add. Então é lstAnimais.itens.add. Adicionar itens, bem simples. E passo como argumento, né, o parâmetro dentro dele aqui é o texto que foi digitado na caixa de texto. Bem simples. Digitei lá rinoceronte, é jogado o rinoceronte dentro da minha lista de animais, do meu listbox. Na sequência eu limpo a caixa de texto e jogo o foco de volta para ela para poder continuar digitando dentro dela direto. Bem simples. Então, o método para você adicionar um item, né, dentro do listbox é o itens.add. E como parâmetro você passa para ele o item que você quer utilizar, o texto que você quer adicionar. Tranquilo? Muito bom. Isso para adicionar um item. Se eu quiser preencher a lista com vários itens de uma vez, como a gente está vendo aqui nesse botão preencher lista automaticamente. Nesse caso, olha o que eu vou fazer. btn preenche o nome do meu botão. Tá? Eu faço o seguinte. Eu vou preencher a minha lista. No caso, eu quero preencher a lista somente se ela estiver vazia. Né? Se já tiver alguma coisa digitada lá dentro, eu não quero adicionar os itens. Então, eu faço uma verificação se existe alguma coisa dentro do listbox. Como é que eu faço isso? Eu chamo a propriedade, eu consulto a propriedade itens.count, que é a contagem de itens dentro do listbox. Então eu estou perguntando, a contagem de itens do listbox é igual a 0? Se for igual a 0, é porque o listbox está vazio. Nesse caso, eu posso adicionar os itens lá dentro. Tá? Se não for igual a 0, é porque já tem alguma coisa lá dentro, e aí eu mando exibir um message box lista já preenchida. Certo? Bom, e para adicionar os itens? Para adicionar os itens, eu fiz o seguinte, eu criei aqui um array de string chamado bichos. Tá? Chamei de bichos, com 10 itens. E os itens são esses animais aqui, ó, jacaré, onça, elefante, gato, cão, papagaio e os outros demais aí, certo? Já vieram preenchidos. E aí, para adicionar todos esses caras de uma vez, dentro do listbox, eu vou utilizar o método itens.addRange. Agora não é só add, o add adiciona um item. Eu quero adicionar uma faixa de itens, um conjunto de itens. Então eu utilizo addRange.
e passo o meu array para ele. Tá? Meu array bichos é passado para o add range e aí todos os elementos que estão lá dentro são colocados no list box, um em cada linha. Tá? Muito fácil, perfeito. Legal? Então, itens.addRange. E assim a gente consegue preencher a lista de uma só vez. Legal, a gente aprendeu a preencher então uma list box, um elemento por vez ou vários de uma vez a partir de um array. Como é que eu faço para limpar essa lista? Vamos na ordem aqui. Para limpar a lista. Limpar a lista é fácil. É só chamar o método itens.clear. Tá? Itens.clear limpa tudo que tem dentro do list box. Certo? Então esse aqui não tem segredo nenhum. Remover um item selecionado. Então, para remover um item selecionado, eu vou utilizar um laço for, tá? Um laço for. Esse laço ele vai chamar a propriedade selectedIndices.count menos 1, certo? Então, eu vou fazer uma verificação nos itens que estão dentro da meu list box para poder selecionar um deles e retirar da lista, tá? E aí é o seguinte, eu vou fazer a varredura nesses itens, tá? Você percebe que o meu loop aqui, o meu laço for, ele vai diminuir, olha só, eu tenho um operador de decremento, então enquanto i for maior ou igual a zero, ele vai decrementando, ou seja, ele vai olhando todos os itens da minha lista, desde o último até o primeiro, tá? E vai remover o item que tiver na posição selecionada, que é a posição Selected Indices, I. Então, por exemplo, se eu cliquei no item número 3, esse laço for ele vai verificar do último item, ponto .count traz o número de itens, né? Menos 1, porque começa a contar a partir do zero, como se fosse um array comum. Ele vai contando de trás para frente, ou do último para o primeiro, até chegar no item que está selecionado. E aí, o item que está selecionado, aquele índice dele é removido, utilizando-se o método itens.removeAt. O removeAt, remover na posição. Qual posição? A posição cujo índice está selecionado. Qual que é? É a posição i. Tá? É onde parou a minha contagem do laço for. E aí o elemento é excluído, é removido do meu list box. Legal? Um pouquinho mais complexo para entender essa função, mas não é tão difícil. Tranquilo? Muito bom. Se eu quiser ler um item da lista agora, né? O usuário selecionou um item e quer gravar no banco de dados, adicionar no carrinho de compras, enfim. Selecionou um item e quer fazer alguma coisa com ele. Então, ler item da lista. Isso aqui é bem simples. Ó. btn ler item lista. Eu também utilizo um if, nesse caso para verificar se algum item foi clicado. E para saber se um item foi clicado, eu chamo a propriedade selectedIndex. Índice selecionado. Algum índice foi selecionado? Os valores dentro do list box, eles são indexados. Então, eles são numerados a partir do zero até o último elemento. Tá? Como se fosse um array. E aí eu verifico se dentro desse LST animais o índice que foi selecionado, ou seja, o que foi clicado, é um número igual ou maior a zero, porque a gente começa a contagem no zero. Se for menor do que zero, significa que o usuário não clicou em item nenhum. Nesse caso, eu exibo um message box, selecione o item da lista. Agora, se o índice selecionado for um número igual a zero ou maior, o usuário clicou em um item, e aí eu vou ler o item que ele clicou, utilizando selectedItem.toString, né? Eu tenho que passar isso para string, e vou armazenar essa informação numa variável que eu chamei de item, uma variável do tipo string. Tá? Então, string item recebe o meu listbox.selectedItem, que é a propriedade, .toString, o método para transformar em string. E aí, dentro da variável item, está o valor que o usuário clicou. Certo? É só trabalhar com esse valor, sem problema algum. Eu exibi no message box. Muito bom. Para finalizar, falta só aprender a classificar a lista. Tá? Classificar a lista é muito simples. Então, clique duplo. Existe já uma propriedade do listbox que permite deixá-la classificada, que é a propriedade sorted, tá? Classificado. Então, basta você atribuir à propriedade sorted o valor true, verdadeiro. Tá? Quando é verdadeiro, a lista tem os seus itens classificados. Se for false, os itens não estão classificados. É só isso. Bem simples classificar os itens dentro de uma lista. Tranquilo? Essa propriedade você também consegue acessar a partir da janelinha de propriedades aqui do Visual Studio. Beleza? Bom, então é isso aí.
Nesse vídeo eu falei um pouquinho, bem pouquinho mesmo, né, sobre o controle Listbox aqui do Visual Studio C Sharp. É um controle que é bastante útil, muito utilizado na construção de programas, tá? E mostrei algumas das funções mais comuns, como adicionar um item, como preencher com vários itens, como limpar a lista, remover item, ler um item e classificar os itens da lista. Dá para fazer outras coisas além disso, óbvio, só que no nosso vídeo aqui de 15, 20 minutos não dá para passar todas as propriedades e métodos do elemento do controle. Mas eu passei os mais importantes, beleza? E agora é com você. Fazer seus programinhas aí em C Sharp e testar o uso do Listbox, tá? Aplicar esses métodos e propriedades que você aprendeu e outros que você vai encontrar na documentação do sistema. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. E não deixe de curtir a nossa página do Facebook, Boson Treinamentos em Tecnologia. Obrigado e até a próxima.